Fala galerinha iluminada, tudo bem? Bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Meu nome é Bruno Mantovani e hoje eu vou falar sobre fluxo luminoso e intensidade luminosa. Qual é basicamente a diferença? Fluxo luminoso é medido em lumens e aí você vai ter aquele pacote de luz do local. Tem como medir e em laboratório, quando vai fazer os testes com lâmpadas, tem uma esfera chamada, deixa eu pegar aqui o nome, esfera integradora de Ulbricht. Você tem essa esfera e é feito quando a gente recebe os catálogos com as propriedades da lâmpada. Um desses itens do fluxo luminoso é um dos mais importantes para a gente falar de pacote de luz. Então tem até alguns slogans lá, luz não é watts, luz é lumens, né? O pessoal utiliza. Então eu peguei aqui, por exemplo, uma Par 20. A gente fez até o teste aqui no outro vídeo comparando com o luxímetro. Então, por exemplo, eu estou com uma ligada aqui no amarelinho no 3000K e ela consome 7 watts. Se eu colocar essa mesma, que é uma versão de 2 anos atrás, que consome 8 watts, a gente pode de repente no olhômetro aqui, eu vou pôr o luxímetro e a gente comparar só para ter uma noção dessa evolução da lâmpada, tá? Então a gente pega aqui, ó. R$727, né, lux. A gente está medindo aqui o lux. É um pouquinho diferente do lumens, mas é só para a gente ter um parâmetro de medida aqui para o que a gente está falando. Ó, essa consome 8 watts e ela já está iluminando um pouquinho menos. 626, consumindo 1 watts a mais. Então aqui a gente já tem um exemplo. O que está acontecendo? Está tendo uma relação watts, que é o consumo, com o lumens. Então a gente tinha uma lâmpada de 2 anos atrás que ela consumia 8 watts das Power Lume, na época top de linha. Passou-se o tempo, ela está consumindo 1 watts a menos e está emitindo mais luz. Então ela tem mais lumens, mais lux. Então você tem ali um pacote, elas estão ficando mais eficientes. Então quando a gente olhar, a gente acostumou muito na época do apagão que pegava a relação da fluorescente 20 watts equivale a uma incandescente de 60. É bom para ter um parâmetro, tinha um pouco do marketing também, mas para dar um parâmetro para o consumidor entender melhor aquela situação. E como tinha menos tipos de lâmpadas, era mais incandescente, fluorescente e halógenas, eu falo em residência, né? Ficava um pouco mais fácil de entender, mas quando a gente entra no LED, que praticamente toda a gama de lâmpadas e luminárias aumentou o leque, tudo tem LED, na hora que a gente vai falar do watts, até hoje tem clientes que entram na loja e falam, mas essa aqui tem 7 watts, aquela tem 5. Aí você fala, não, mas a minha tem 5, consome menos, watts é consumo, e ilumina mais do que a de 7, porque ela tem 500 lumens. Que é o fluxo luminoso. Então na hora que você começa a pôr isso na balança, você vai vendo o que é eficiência e entendendo melhor. Então bacana, esse é um comparativo que eu queria falar, né, da questão do fluxo. E o outro é a intensidade luminosa. A intensidade luminosa ela é medida em candelas. É bem trigonometria, né? Ela emite um facho de luz, que é o que acontece com esse tipo de lâmpada Par 20, que é essa intensidade, que a gente chama de velas, né? Daí que surgiu o nome candelas. E de acordo com a altura que vai ser instalado essa peça, a gente consegue ver a abertura do facho luminoso. Então, é lógico, se ela for uma altura menor, igual tá aqui, o facho ele está mais intenso, está mais cheio, a gente pode ver aqui na caixa. Se eu aumentasse a altura dessa caixa, ela vai abrindo mais a abertura e de alguma maneira vai ter um pouco menos luz no seu final. É daí que surge alguma das
receitas, algum dos ingredientes para daí ser feito um projeto luminotécnico. Precisa se saber o pé direito, o que você quer iluminar, tá? Então essas lâmpadas, daí que vão ter outros tipos de croca, mini de croca, que a gente está falando aqui da diferença entre fluxo e intensidade. E a intensidade luminosa em laboratório é medida com ganiofotômetro. E a gente também consegue nas tabelinhas ter essa questão dos fachos de luz. Eu vou pôr agora outro tipo aqui de... Continuando o nosso experimento, eu vou voltar um pouquinho no tempo com as chuveirinhos. São praticamente LEDs de 10 anos atrás ou mais. Os primeiros LEDs que chegaram pra gente. Só para você ver, olha só, esse era o LED que chegou pra gente. Você só vê uma bolinha de luz, ó, bem pouquinho. Nossa, comparando com os outros, ó, 35 lux. Talvez aqui você só vê como ela é por candela. A gente consegue ver uma bolinha de luz lá no fundo, porque ela faz a questão do facho. Isso também é bacana de dizer. Nesse caso ela consumia menos, por volta de 3 watts. Mas se você fazer a relação watts, lumens, que é o pacote de luz, que é o fluxo luminoso, e aí eu peguei o luxímetro como parâmetro de medida aqui, a gente vê que a evolução do LED está sendo bem grande. E aqui me lembrei agora de traumas de clientes arquitetos que a gente atende até hoje, que ficaram um tempo com medo do LED. Então, ao primeiro momento, logo após um apagão, o pessoal foi tendo a consciência, né, daquela questão de que é bacana usar o LED e tal, e enquanto eu gastava 50 watts na halógena, eu estou gastando 3 na de LED, só que começou a ficar ineficiente, porque os parâmetros dos projetos eram considerados na halógena, então o pessoal calculava a halógena, só migrava para a lâmpada de LED. O que começou a acontecer? Começou a acontecer penumbras. Também tinha outras propriedades como o IRC, né, a reprodução de cor era baixa e tudo mais. Então você tinha uma reprodução de cor ruim, em torno de 70%, 60%. R9 então nem se fala, a gente fez o vídeo do R9, pegou a chuveirinho, era assim, péssimo. E a questão do lumens, do fluxo luminoso, péssimo. Então aquilo que era programado para ter no projeto não existia. Então, por muito tempo, alguns começaram a voltar para as lojas, teve isso, aconteceu, e outros misturaram para sentir alguns ambientes. Então, aquele que ele não podia ter erro, uma sala, alguma coisa que tinha toda uma leitura mais assim, ficava nas lojas. Um banheiro, algum corredor tal, começou a utilizar o LED para sentir. E com o tempo foi evoluindo e evoluiu muito, questão de dissipadores, outras propriedades. E aí, pegando a questão do fluxo, a gente até comparou aqui no luxímetro no vídeo entre bulbo e par 20, mas é só para a gente frisar aqui, para vocês verem a questão do facho, né? Ó, então aqui a par 20, ó, a gente tem você vê, ela tem uma... É que aqui como a caixa ela é baixa, então ela tem um pouquinho de sombra só na altura e ela vai varrendo as laterais. Eu pintei de branco aqui para ficar um pouco mais fácil da visualização. Pintei a minha mão também, ó. E aí a gente consegue ver aqui, ó, embaixo um bom fluxo luminoso. Ao mesmo tempo ele tem aqui, no caso, quando a gente fala de par 20, a gente fala em candelas, né? Mas assim, a gente tem os lumens dela, então é considerado um fluxo luminoso geral. E na hora de projetar, essa intensidade que ela dá, que é chamada da candela, que é essa questão nos projetos. A diferença, por exemplo, eu pego uma lâmpada com o mesmo lumens, ou similar, essa amarelinha tá dando 1.569, ela consumia 8,5. Deixa eu só comparar com a de 7.
bem 1,192 quad 7. Então a gente mostra aí novamente a eficiência. Outra coisa bacana aqui, ó, a gente está vendo as paredes mais iluminadas do que exatamente lá embaixo. Então o que acontece? Aqui eu tenho a questão do fluxo luminoso. Os lumens é bem parecido, a questão do fluxo luminoso emitido pela lâmpada. E a questão do lux aqui, a gente percebe que no ambiente aquela luz que chega, ela na par 20, na mesa aqui na base, ela chega mais forte. O que eu queria mostrar também, considerando essa diferença entre fluxo luminoso e intensidade, é o seguinte: quando eu pego uma lâmpada que eu não tenho um foco igual uma par 20, como uma bulbo, o que vai acontecer aqui? Ela vai se espalhar para todos os lados. Então eu formo uma bola de luz e eu tenho menos luz na base. Quando eu pego uma par 20, uma dicróica, lâmpadas pontuais que emitem foco, eu posso ter a mesma quantidade de lumens ou até menos, e na hora que eu for medir a base, ela vai ter mais lux, porque está chegando mais, porque ela concentrou. E quanto também a gente mede existem lâmpadas de LED com angulações. Então quanto mais fechado também é essa angulação, mais eu tenho intensidade aqui nessa luz, e ela chega mais luz e tem um maior alcance. Então a gente, quando fala em lâmpadas embutidos que vem com LED acoplado para paisagismo, por exemplo, a gente consegue mexer nessa angulação para atingir copas de troncos de árvores, até chegar no coqueiro lá em cima. Quando eu mexo com um ângulo mais fechado, eu tenho alcance aí de embutidos de 10, 15 metros, 20 metros, por exemplo. Aí vai depender de uma série de fatores. Então vai depender do projeto, do que você quer iluminar. Então, se eu quero espalhar uma luz no ambiente, eu ainda tenho já uma lente difusa, vou usar com plafond de acrílico, por exemplo, eu vou espalhar essa luz no ambiente. Um quarto, aquele plafond no centro do quarto. Espalhei a luz, eu não preciso ter uma luz direcionada para uma bancada, é só uma luz para acender um geral no ambiente. Beleza, a gente pode partir para essa daqui. Vamos imaginar a mesma situação. Eu tenho o plafond lá no centro e eu tenho ali a minha bancada para estudo. Então eu vou estudar e tal, e eu preciso se eu coloco um outro plafond em cima dessa bancada, eu vou espalhar a luz e essa luz não vai chegar na bancada. Então, por exemplo, se eu colocar dois spots direcionáveis, tanto de embutir, algum trilho que eu direciono a peça, eu vou ter uma luz que vai chegar nessa bancada e eu, por exemplo, numa folha aqui, eu vou conseguir enxergar melhor. Um exemplo. Um outro exemplo, eu vou iluminar quadros e se eu colocar spots num corredor ou numa sala. Então imagine aí uma parede de uma sala. Se eu colocar um spot desse direcionando num trilho, eu vou iluminar o geral, mas aquela luz não chega fazendo aquele facho de luz que a gente viu aqui na par 20, que ela tem. Ó, é que aqui, como a caixa está fechada, se eu abrisse um pouco mais, a gente consegue ver a bola de luz certinho. Então, de acordo com a distância, volto a dizer, projeto tem muito a ver com distâncias, trigonometria. Então, de acordo com essa distância que eu tenho do spot e o tamanho do quadro a ser iluminado, eu consigo projetar que aquela bola de luz, aquele facho luminoso da intensidade das candelas que a lâmpada emite, eu vou conseguir iluminar o quadro, o objeto a ser iluminado. Enquanto se eu colocasse, por exemplo, uma bulbo que não emite esse facho pelas candelas, eu vou ter uma luz geral e eu não vou valorizar aquela peça. Vai estar ali, vai estar iluminado, mas tem diferença. Na hora que você vê uma e outra, tem muita diferença. Então basicamente é esse. Eu vim aqui trazer hoje a diferença entre fluxo luminoso e intensidade luminosa. Espero que tenha esclarecido, espero que tenha gostado. Dê um like, deixe opinião. Fale de algum caso aí que vocês tiveram que poderia ter usado uma lâmpada que emite o facho. Enfim, vamos lá. Tragam temas. Quarta-feira às 11, tem mais.